והרינו והרינו בבניונו. Lá a gente vai falar das orelhas, né? Veja, orelhas excessivamente grandes são sinais de estupidez no coração, né? E loucura na mente. Orelhas de formas pequenas denotam sabedoria e sensibilidade. E o dono dela gosta de experimentar de tudo. Seu tipo está sob o signo da letra Iude. Então, veja, é exatamente o mês que nós estamos, quando está incluído em todas as outras letras. Veja, orelhas extremamente grandes são aquelas que também ouvem o quê? Fofoca, tá vendo? Então, é um sinal de estupidez aonde? No coração, ouvir Lashon Hará. Loucura na mente, tá vendo? Então, quando é uma orelha, né, de formato pequeno, uma pessoa que não sai por aí buscando essas informações e nem se permite, então isso é um sinal de sabedoria e sensibilidade. Então, o dono delas gosta de experimentar de tudo. Seu tipo está sob o signo de Elu, quando está incluído em todas as outras letras. Por que Yud está incluído em todas as outras letras? A gente sabe que quando a gente vai desenhar uma letra Yud ou outra letra qualquer, a gente sempre vai começar com ponto. A gente bota a caneta ali no papel, o lápis, e aí a gente fez um ponto. Esse ponto é a letra Yud. Então, ela está incluída em todas as letras. Tanto para o mistério da fisionomia humana, agora voltamos a outros mistérios que a letra contém, mas não tanto quanto aparecem no rosto, que dizem respeito à atenção dos tempos e das estações. Está vendo? Olha, o tempo e as estações são aquilo que nós colocamos dentro das festas, o que Deus ordenou dentro da festa. Então, veja, mistério para os quais temos méritos. Está vendo? Tem que ter mérito também. Não existe milagre de Torá sem mérito. Isso é assassinato da alma. Pode até acontecer um milagre, mas sem mérito, sem estudo de Torá, você fica devendo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Rabi Simeon disse: você é digno neste mundo, você é digno no mundo vindouro. Tá vendo? Então, a gente deve observar essas pequenas coisas que os sábios dizem. Ó, se você for digno aqui, você vai ser digno no mundo vindouro. Se você não for digno aqui, você não será digno no mundo vindouro. Bem-aventurados meus olhos que serão dignos, tá vendo? Então, meus olhos que serão dignos de tudo quando eu entrar no mundo vindouro. Agora, nós devemos observar aqui que existe a palavra Enai, lembra? Quando a gente leu a palavra Enai, que ela está ligada a Rorimá, que é Kete, e Biná, que é Enai, que é olhos. Olha, veja, o que a Torá está dizendo aqui é que eu conheci essa Torá, que agora eu estou entendendo esses processos, eu estou sentindo dentro da minha alma verdadeira, a verdade de Hashem, eu estou vendo coisas que eu nunca vi, agora sim, não é só um estudo, não é só uma coisa, eu estou vendo com a minha alma, com os olhos da minha alma, vendo? Por isso que o Iov, ele falou para Hashem, Hashem, eu te ouvia só de falar, hoje, meu Deus, eu estou te vendo claramente através dos ensinamentos da tua Torá. Por isso que é importante aprender essa Torá para ensinar as pessoas essa Torá. Veja, ver tudo quando... E aí diz aqui, né? Meus olhos são dignos de ver tudo quando eu entrar no mundo vindouro, pois minha alma clama ao ancião de dias. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. O santo bendito diz, abri as portas para que entre nação justa, fiel e guardadora. Isso é Isaías 26, no versículo 2. Fiel, não é? Fiel guardadora da Torá, tá vendo? Por isso que a gente não pode aceitar ninguém que venha quebrar a Torá, porque o mérito aqui é por guardar a Torá. Então eles começaram a raciocinar sobre o versículo e os raiotes. O que são os raiotes? Então, as carruagens celestes, os raiotes tinham mão de homens,
Olha, a gente deve observar uma coisa: não existe imagem nos céus. Isso é uma metáfora para as letras hebraicas. E toda a ligação espiritual que eles vão explicando de uma forma muito, muito séria. E a gente vai entender já já se Hashem, o nosso Deus, nos der a capacidade, e se ele passar para a gente a informação através dos tzadikim, a gente vai entender muita coisa nessa aula. Veja, então tinham mãos debaixo da sua asa, a gente não deve levar para o literal. Senão a gente já cria uma imagem em seus 4 lados, tá vendo? E dos 4 lados tinham os seus rostos e as suas asas. Isso é o Ezequiel 1:8. Disseram, isso foi explicado pela companhia como se referindo a mãos estendidas, tá vendo? Qual de mãos estendidas? De Hashem, ou nossa também, que é quando eu estendo a minha mão aqui, lá no outro lado, a minha alma também está estendendo a mão. Então eu posso estender minha mão para receber e reter tudo para mim, ou eu posso ser um canal. Eu posso receber, por exemplo, eu posso receber o amor de Hashem agora, e nesses mundos espirituais eu posso passar o amor de Hashem para todas as pessoas que estão à minha volta. Então, para mim passar esse amor perfeito, eu tenho que corrigir a minha internalidade. E muitas vezes é muito difícil, porque a nossa própria configuração vão atrair pessoas negativas, situações negativas, mas essas situações, essas pessoas são um teste para ver se a gente ama de verdade. Amar nem sempre é concordar e nem sempre é ficar junto. Amar, às vezes, também é ir embora e partir, deixar a pessoa ao cargo de Hashem, porque as pessoas que têm que passar pela nossa vida vão precisar da gente. A gente vai ajudar, mas a gente nunca vai substituir Hashem. Quem é o Salvador é Hashem, nós não somos salvadores. Nós ensinamos as pessoas, não existe varinha mágica, a elas consertarem para alcançar. Então vai acontecer muito de chegar muita gente e muita gente vai partir, porque elas não conseguiram entender a Kabbalah nem a Torá, que é a união de almas. Então a gente estende a mão, a gente abençoa, não é? Abençoa o que é a alma, não abençoa o ego. A gente pode abençoar a alma das pessoas, pedir para que a Shem tenha misericórdia delas, assim como ele está tendo misericórdia de nós, porque também nós éramos de outro caminho antes de conhecer essa Torá. E a Shem, ele teve misericórdia até que nós chegássemos aqui, vejam. Então, isso também é explicado pela companhia como se referindo à mão estendida para receber os penitentes, a mão de Hashem, que voltam para Deus, mas a expressão mão dos homens também significa todas aquelas formas e mistérios superiores que o santo imprimiu no homem, e depois em seus dedos para fora e para dentro e para a palma Kaf. Vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui muito importante. A Torá, a gente já estudou sobre isso, ela fala sobre as mãos, não é? Fez até uma guematia nesse estudo aqui. Então, essas mãos aqui não são as mãos literais, essas são as mãos. Lata falou do Yud. O Yud vale quanto? 10. 10 dedos. Tá vendo? Aí falou agora da letra Kaf. A letra Kaf, ela significa mão. Olha só, eu não queria misturar, mas eu sou obrigado a falar. Tem algumas pessoas que pegam o tetragrama sagrado e eles querem botar no sinal arcaico. E aí eles botam lá que o rei é um homem, uma coisa assim, um braço, e depois querem botar que o Yud é a mão. O Yud não é a mão. O Yud são os dedos. A mão é a letra Kaf, e a letra Kaf, que representa nessa questão, ela não é mão, não tem. Aquilo ali é a maior mentira do caramba. Aquilo ali não bate gematricamente com a Torá, que eles querem fazer que a mão foi furada. Deus de Israel, ele não precisa de sacrifício humano. Ele não precisa dessas coisas, tá vendo? Porque ele controla todo o universo. Quando uma pessoa sofre aqui embaixo, ela sofre pelos seus próprios pecados.
ela não pode sofrer, e eu não posso sofrer pelos seus pecados. Não posso, eu não posso ir aí consertar a sua alma, também não posso. Quem faz tudo tem que ser você. Nós nos ajudamos, é diferente, explicamos, entendemos, então a gente não pode, de forma nenhuma, achar que a gente vai ser aquela pessoa que vai, por exemplo, vou fazer a reza, você vai ver que a Shen existe. Não, isso não existe. Quem vai despertar dentro do coração da pessoa é a Shem. A Shem fala lá no Taná, eu pegarei um por um dos meios das nações, eu. Se ele não tivesse misericórdia de nós e não tivesse pego a gente estaria lá até hoje. Olha que coisa bonita que a gente tem que agradecer para a Shem. A gente teria que fazer festas e festas e falar, Shem, você me livrou de uma enrascada terrível, um nó terrível, e a gente tinha que ver essa questão toda profundamente, entender o quanto a Shem, quando ele livra você da idolatria, ele está te livrando da morte da alma. Ele está te livrando de você morrer, porque esse nível dessa história agora não vai existir mais. Então, eu acho que esse é o maior milagre que a pessoa pode ter na vida, é sair disso. Então, veja, então a letra Yud e a letra Kaf. Né? A letra Kaf, ela é essa letra aqui. Quem não sabe ainda, né? Às vezes pode ter alguém que não saiba. Então, a letra Kaf é essa letra aqui, tá vendo? Essa letra aqui. Muito bem. Ela é a mão, ela não é o dedo. O dedo é o Yud. Por isso que o número é 10. Essa aqui tem número 20. Tá vendo? Então, ela representa a mão. E aí a gente vai entender lá também que está falando do Yud, né, e do Kaf, que a gente já tem 30. E 30 é o mês que vai entrar, que é a letra Lâmide, a letra mais sagrada que existe, porque, está vendo aqui, olha, a letra Lâmide é a única letra que tem uma projeção acima, o ponte. As outras letras, elas são todas escritas abaixo do que nós chamamos Teli. O que é Teli? A linha que designa a história de todo ser humano. Então, todas as letras são escritas penduradas no Teli. A letra Lâmede, não. Ela é superior, ela sobe. Isso aqui tem um segredo muito grande dentro disso. Então, veja. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Está na Paraxá de Tró. E Tró era um grande idólatra. E isso está sendo explicado na, na paraxá dele, ó, Palma, Caf, quando o santo criou o homem, ele colocou nele toda a imagem, tá vendo quem? O homem. Quem é o homem? O homem pode ser um homem ou uma mulher. Qual homem nós estamos falando? Da criação do homem, literal na Torá? Não, da espiritualidade. Então, quando o homem se desperta para a espiritualidade, ele coloca dele todas as imagens dos mistérios superior do mundo de cima, tá vendo? Então, você vai começar a sentir a espiritualidade, aquilo que é ruim vai sair de você, porque você estava cheio de coisa ruim, e aí a gente, quando vem para a Torá, está todo tripotado, e aí a gente tem que começar a fazer a cirurgia, às vezes pode. Veja, aí ele vai começar a botar a imagem do homem superior de cima. O que é ser um homem superior de cima? Vamos ver uma coisa aqui no nosso slide. Vamos usar aqui as próprias meditações. Veja, Hashem, ele está acima das sefirotes, ele não está no mundo da criação. Pense sempre nisso, Hashem não está no mundo da criação. Ele não é um ser criado. Mesmo os anjos mais superiores, e mesmo o nome sagrado Yod-Kei Vav-Kei, não pode chegar perto de quem é Hashem. É apenas um nome para ele, para nós é imenso, mas para eles é apenas um nome, porque onde ele está nem letra hebraica tem, não tem nada além dele. A gente já falou que Hashem é como se nós falássemos, nós colocássemos um pequeno grãozinho aqui, ó, vamos botar aqui bem pequenininho,
um grãozinho, não é? De mostarda na frente do mar. Então, vamos imaginar, ó, ele é um grãozinho, está lá na frente do mar. Vamos imaginar que esse mar que não dá para comparar ainda, a gente não tem como diminuir tanto, está aqui pequenininho. E essa parte escura que não seria branca, né? Essa parte aqui seria preta, esse ponto seria preto, onde está todo o universo, e todo o resto é a chama. Então ele fez esse pequeno buraco dentro dele, e aí ele criou todo o universo. Tudo que é criado não está no mundo de Hashem, está no mundo da criação. Então, tudo que está no mundo da criação é dual. Mesmo lá onde tem os nomes mais sagrados que existem, a gente é impossível da gente alcançar. E Hashem, ele está lá nesses mundos. Isso significa que ninguém entra em contato com Hashem. Nós entramos em contato com as letras, com os anjos, etc. A gente pode ter algumas visões para ensinar a gente, né? Imagina você ver um monte de energia, você não vai entender nada. Então, aquela energia, ela é traduzida para o nosso mundo, não que aquela energia, aquela imagem exista do outro lado, e aí você pode construir uma história, tá vendo? Então, essa força que vem aqui de cima, ó, esse Keter, o que é Keter? Keter é de onde vêm os seus pensamentos, Hatson. O que é Hatson? É desejo, é vontade. Nós somos movimentados pelos desejos e pelas vontades. Por isso que no Taná diz, me diga onde está seu coração, né? E ali você sabe onde está a pessoa. E eu pergunto para vocês, olha que coisa bonita, seu coração está em Hashem ou está em outras coisas? Qual é o seu maior desejo? Hashem ou o que Hashem pode te dar? Pare para pensar nisso. Veja. Então, aqui de cima, esse que vamos botar aqui, né? Está escuro, mas seja branco, e que fosse preto, ele doa para todo mundo sem pedir nada. Ele doa, ele criou porque ele quis criar, ele criou as suas regras. Ele criou as suas regras. Então, ele doa para Keter. Keter não tem desejo de receber, doa para Rorimá, que não tem desejo de receber, doa para Biná. Biná já é feminino, já tem vontade de receber. Mas é vontade de receber, de doar. Então, ela recebe, ela sabe que tem que receber para doar. Então, ela doa para o amor que é Hesed. A gente nem imagina o nível de amor que existe nisso. A gente fala, né, usa a nossa linguagem, então veja. E aí, conforme os mundos vão ficando mais condensados e a doação vai sendo passada uma para outra, e os mundos, aqui a gente está no mundo muito superior, não está na árvore do nosso mundo, então eles são obrigados a passar. Tá vendo? Então, agora a gente chega aqui. A imagem do homem superior, porque a árvore Keter lá em cima, e acima de Keter, é chamada de Adão Kadmon. Então, Adão Kadmon, então quer dizer que nós, para sermos o mistério, né? Colocou nele toda a imagem dos mistérios superiores do mundo de estudação, quer dizer que nós chegamos no nível de doação total. Quais são os níveis da Torá? Olha, o primeiro nível é esse. Não deseje a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, etc, etc. E esse é o nível mais básico. Esse é o nível para começar a estudar a Torá. Mas, quando você chega no nível de Kabbalah, não tem mais aquela história, o que é meu, o que é teu, porque é isso que rege toda a regra da nossa sociedade. E nesse o que é meu, o que é teu, o que acontece? As pessoas querem pegar o que é do outro, se matam, ou querem ter tudo aquilo que elas acham que vai fazer ela feliz, mas o problema está dentro da alma dela. Se ela tivesse a fé o suficiente, ou entendesse que ela podia estar no local mais sem nada no mundo, vamos lá, numa praia, não é? num local que ela pudesse sobreviver, e ali ela pudesse ter a Shem dentro dela, ela ia ver a Shem e a alegria da Shekhinah ia estar em todos os cantos da alma dela. Logo, o desejo de receber para si mesmo não estaria dentro dela e ela alcançaria a imagem do homem superior. Quer dizer, então,
Se a gente não chegar nesse nível, a gente não tem a imagem do homem superior. Nós temos uma imagem dos homens desse mundo que vão acabar nos levando para o distanciamento dessa imagem do homem superior. Por isso que a gente começa lá, não deseja as coisas do seu irmão, depois você vai virar como Abraão, Abraão abria a sua tenda, recebia as pessoas, aí os anjos chegaram, ele mandou matar os animais, metafórico, e aí ele fez comida, ele deu comida, ele dava comida para todo mundo, a importância dele era a doação, para que as pessoas pudessem conhecer a Shem. Não é para você fazer doação, por emocionalismo, para sentir uma emoção, não. Você faz, seja lá o que for possível. Por exemplo, poxa, eu vou andar daqui até a Central do Brasil, de Caxias, e eu vou lá, mas eu tenho que ir andando para conseguir retificar uma alma. O que eu faço? Eu vou sofrer para fazer isso, mas eu vou lá e vou ter que fazer esse sacrifício. Então, eu vou andando daqui até a Central do Brasil, e aí eu chego lá, eu vou ter a energia certa, porque durante esse caminho a Shem vai me dar um monte de lição, eu vou ver um monte de coisa, e eu vou poder ver que ele está totalmente imbuído e que ele está participando daquilo que ele colocou no meu coração. Então, veja, então eu estou me tornando a imagem do homem superior porque eu estou me preocupando com a humanidade e vai aumentando. Só que aí eu começo a receber para doar. Então, esse é um segundo nível da espiritualidade. Até que eu chego ao terceiro nível, que é um nível mais elevado, que é doar por doar. Eu já estou completamente inserido em Deus e Deus está inserido em mim. E como eu estava falando para vocês, é Ele que cria vontade. Quando Ele cria vontade, então isso significa que o desejo de estudar a Torá é criado aqui em cima. O desejo da doação é criado pelo doador. Por quê? Quando fala em Hatson, quem cria nossas vontades é Hashem. Se eu estou com meu coração fora da Torá, minhas vontades, antes delas surgirem na minha cabeça, antes, elas vão passar por um monte de mundos espirituais. Se eu tenho um desejo de receber para mim mesmo, de onde ela vem? Ela vem do egoísmo. E aí, o que significa isso? Isso significa que eu não tenho que ter nada, que eu tenho que ter uma vida assim, essa não. Você tem que falar para a Hashem, eu estou sério aqui com você nesse casamento, eu quero receber tudo para mim ter uma super vida de estudo de Torá, porque eu quero te amar. Se eu não te amo ainda, é porque eu não te conheço ainda, porque eu não cheguei no nível de doação ainda. Então, vai acontecer um monte de problemas à minha volta e eu não vou conseguir conhecer Hashem. Aí, quando eu entendo isso, então eu não vou virar aqui maníaco também. Agora eu vou doar tudo, não. Eu vou deixar as coisas acontecendo dentro do meu coração. O próprio Eterno, ele vai trabalhando a minha vontade de doar, mostrando para mim o mundo espiritual, como as coisas acontecem. E com isso também a vida vai melhorar. Por que a vida vai melhorar? Primeiro, porque eu vou entender que Deus é que fez aquele ticum para mim. E aí todos os problemas que aconteceram me trouxe até aqui. Eu não posso reclamar, porque senão eu não seria quem eu sou, mesmo com os defeitos da minha alma. Então, o que acontece? Eu não posso deixar o meu passado. Eu vejo, às vezes, a pessoa ficando muito presa ao passado, mas o passado ela te trouxe independente do que você é. Então, o passado ele trouxe para a gente a força para a gente ser quem nós somos hoje. Então, a gente não pode ficar ancorado ao passado. Imagina, uma criança nasce e ela matou uma pessoa lá que tinha 2 anos. Então, quando ela tem 2 anos, ela é assassinada aqui. Se ela estrupou alguém na outra vida, ela vai ser estrupada aqui. Não tem erro com o Tribunal Celeste. Nem pense nisso, não existe erro. Então, tudo que acontece conosco são desses fragmentos que aconteceram no passado. O que a Torá propõe para a gente? Vamos consertar as Sefirot? Então, vamos consertar a Sefirot Keter. Então, todos os problemas que tinham em Keter,
eles vão desaparecer, porque eu consertei o que eu vim fazer. Agora é Rohimá, então eu conserto. Eu vou consertando cada uma dessas sefirotes até que eu entenda que tudo vem da mão de Hashem, o bem e o mal. Isso está escrito em Ishayahu. Ishayahu é um dos maiores profetas da Torá. E ele diz o seguinte, que Hashem fala através dele, ele fala, eu criei o bem, eu criei o mal, eu é que curo, eu que adoeço, e Hashem é que pode fazer tudo. E não há outro que possa livrar da minha mão, do Tikkun, não há outro se a pessoa não vier até mim, não conversar e não tentar chegar no estado do homem superior. Tá vendo? Então, assim, o homem chega nesse nível de homem superior, que é um nível de bondade total, porque Hashem, a gente não entende, a gente lida com Elohim, e às vezes Elohim castiga as pessoas, Elohim também é a mão esquerda de Hashem. Então, Elohim é um aspecto de Hashem, mas não é Hashem. Então, é um nível do nome, é um nível que Hashem criou. Ali dentro tem 70 anjos das nações que vão fazer o seu trabalho, mas que tem uma carga espiritual pesadíssima. Veja, então, dentro disso, a gente tem compreendendo esse esquema da Torá, é por isso que a gente deve estudar, para que a gente possa compreender. Hashem não dá, ele não dá, ele não vai dar, por quê? Porque a pessoa não está entendendo o processo. Então, ele tem que mandar um montão de tapinhas no bumbum da pessoa, para a pessoa ir andando. Porque a pessoa que vive sem Kabbalah, sem Torá e sem o Shema, acha que acontece qualquer coisa sem a vontade de Hashem. Não, não acontece. Ainda, mas e a idolatria? Hashem não gosta, mas ele permitiu. Ele permitiu, porque a pessoa vai chegar lá pelo seu ego e vai sair de lá, se a Hashem quiser, sem o ego, vai ter que reconhecer. Então, quando nós pegamos uma coisa que aconteceu, que foi uma correção, e a gente ainda não chegou a essa compreensão, e fala, isso, porque isso, e fulano, e tal, e tal, e tal. O que está acontecendo? A gente está julgando o próprio mundo espiritual que botou aquele tikkun para a gente. Aí a gente está falando, olha, vocês erraram. Vocês fizeram isso comigo, eu não merecia isso, mas a gente não sabe o que a gente fez na vida anterior. E aí vai acontecer como Caim, que não acreditava. Caim, por que ele matou Abel? Porque ele não acreditava que existia julgamento celeste. No final, o que vai acontecer? Ele vai falar assim para Shem. Vamos lá ver lá na Torá. Ele vai falar, Shem, meu pecado é grande demais, não é? É o que ele fala. Meu pecado é grande demais para que eu possa suportar. Eu não posso suportar esse pecado. Ele é muito grande. Eu cometi um assassinato. O que Deus fala para ele? O que Deus fala para ele? Olha, antes dele cometer o pecado, Deus fala para ele, olha, cabe a você resistir ao desejo. O que é o desejo? Ratson, vontade. Então, cabe a você resistir a esse pecado e você rezar para que Deus mude a intenção do seu coração. Por isso que você tem que rezar somente pelas suas vontades. Por exemplo, Hashem, cria a vontade de estudar a sua Torá. Hashem, me dá a vontade de melhorar, amar o meu próximo como a ti mesmo e o Senhor acima de todas as coisas. Você está pedindo para essa vontade ser construída. Quando você faz rezas, por exemplo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Deus, eu preciso disso para ser feliz. Deus sabe que você só precisa da Torá e dele para ser feliz. É melhor, eu vou falar, dizem, tem um ditado, né? É melhor a pobreza com Deus, é algo assim, eu esqueci como é que é o ditado, do que um muito sem Deus. Preste atenção. É melhor, o pouco é agora, não, é melhor o pouco com Deus do que um muito sem Deus. Olha, eu gostaria hoje de poder fazer assim algo, uma experiência muito rápida, de pegar todos nós e irmos para a África, lá para aqueles países mais pobres, onde as pessoas ainda moram em barracas, não tem banheiro, não tem restaurante em volta, não tem fast food, não tem Torá, não tem nada, não tem luz elétrica, nada, não tem nada. E ainda vivem cercados de animais
perigosos. Então, se a gente pega a nossa vida, nós temos uma casa, ou pelo menos moramos numa casa, abrimos nossa geladeira, tem um alimento que nós queremos, abrimos a bica, tem a água. Lá, quando eles querem água, eles têm que ir não sei quantos quilômetros, cavar um poço, pegar aquela água suja que às vezes os animais bebem, botar numa e levar para lá, e etc. Então, nós, em relação a eles, somos milionários. Muito. E existem outras situações muito piores. Isso significa que a Shem teve misericórdia de nós. E o ticum daquela galera lá era aquele. Por que ele foi muito pobre? Eles estão muito pobres. Porque né, eles foram muito ricos em outra vida. Eles foram muito ricos em outra vida. E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão ser pobres. Aconteceu na história de Shlomo. Shlomo, ele reencarnou como muito rico, depois ele reencarnou muito pobre, não é? E aí o que houve com ele? Ele depois volta muito rico novamente. Então ele passa por várias etapas. Isso é o Tikkun. Quer dizer, então, que se... Vamos parar para pensar, gente. Se aquele africano nasceu lá, aquela pessoa nasceu naquele local, é impossível que ela vai ser uma pessoa rica. Ela vai passar o resto da vida ali. Exceto se tiver alguma coisa no Tikkun dela e Deus quiser mudar. Então, eu não posso achar que eu posso mudar o meu Tikkun. Não nesse sentido. O que acontece? Quando Deus ele manda o Tikkun, que a pessoa vai ser rica ou pobre, ou vai ser mais ou menos, etc., etc., já está definido. Porque senão todo mundo ficava rico no mundo. Todas as religiões prometem riquezas, e isso é mentira, a Shem já define. Assim como você não pode definir como você é por dentro. Então, veja, deixa eu só achar uma coisa aqui rápido. Né? E o Caim ele matou Abel, aí eles trouxeram aqui ó, suas ofertas, não é? Aí Deus diz aqui, ó, que para quem certamente, se você fizer o certo, haverá elevação. Ou seja, se você controlar o seu desejo, né? Mas se você não fizer o certo, o pecado virá ficar porta. Seu desejo é em direção a você, o pecado, mas você pode ser seu mestre, você pode se controlar. Mas como? Com a Torá. Aí Caim, né, disse a seu irmão, quando eles estavam no campo, Caim atacou o seu irmão, Abel e o matou. O Senhor disse a Caim, né, vai Omer Adonai é o Caim, né, onde está o seu irmão? Então, onde está Ravel? E ele disse, eu não sei, eu sou guardião do meu irmão? Ainda deu uma resposta para Shem, eu sou guardião do meu irmão. Aí Deus diz para ele, o que você fez? Ouço o sangue, ó, veja, eu ouço o sangue do seu irmão clamar por mim no chão. Há justiça de Hashem. Deus não tem mais justo que Hashem. Veja, Hashem, Deus nos livre. E aí ele diz aqui, ó, portanto será maldito na terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, tá vendo? Ele diz aqui, você vai cultivar o solo, mas ele não dará mais força, você se tornará um andarilho na terra. A gente sabe que a terra aqui ela é descrita como desejo de recepção, desejo de receber, e não vai deixar você entrar na presença divina. Pode pular, as pessoas podem falar em línguas estranhas, etc., mas desejo de recepção não é Deus, não é Hashem, porque Hashem é doação total. Caim disse, o meu castigo é muito grande, tá vendo aqui, ó? Ele diz aqui, ó, o meu castigo é muito grande para suportar. Então, ó, Gadol, aqui a gente tem Ionai, ou seja, a própria questão do nome Enai, em olhos, que está ligado exatamente, não é? A questão do próprio mundos espirituais, quando designa o castigo e a questão. Ele fala que o pecado dele é muito grande, tá vendo? E aí, dentro desse pecado muito grande, o que acontece? Ele continua aqui, ó. Aqui tem um segredinho que eu estou tentando achar aqui, que existe um nome
Já do Cora, existe o nome do egípcio, Mitzrayim, e existe o nome do Itró. Então, a letra E, deixa eu ver se está aqui em cima. Se eu não achar, está lá no nosso curso de reencarnação, explicando que Deus dividiu essa alma aqui em 3 almas. A alma de Caim, ela foi dividida em 3 almas, então ele veio como egípcio, e aí ele morreu, porque ele matou o irmão dele, ele morreu porque matou o irmão. Depois ele vem como Cora, e Cora ele teve ciúmes de Aharon, que ele queria o lugar do Aharon, oferecer sacrifícios, e mais uma vez ele morre, e finalmente ele vem com Itró. Itró é a paraxá que a gente está lendo agora, e aí ele vai consertar com Itró. Então veja, a Torá ela não erra, Deus ele não erra. Eu posso errar, eu posso amanhã não ser mais nada, eu posso até ficar louco, eu posso ficar de qualquer jeito, eu posso até morrer, mas o nosso Deus nunca erra. A nossa consciência é muito pequena para entender isso. Ela é muito pequena e tudo está dentro da própria Torá. Dentro da própria Torá tem um monte de segredos. A gente nem começou ainda a abrir esses segredos. E são segredos que não tem como a pessoa falar que não é verdade, a não ser que ela não creia mais nesse Deus, não creia em Hashem. E se Hashem tem tudo nas mãos, para que eu vou servir outro Deus? Para que eu posso servir até o Deus do meu ego? Eu não posso. É lógico que o maior problema que eu tenho é o meu ego e as forças ruins que cercam, não é? Cercam. Então, veja, Hashem, ele é justo. Então, todo mundo que está nesse mundo, vamos lá, a pessoa ficou doente. Ela ficou doente porque ela fez um problema. Esse problema veio na alma dela. Quando entrou, já entrou no corpo com DNA que ia ter o problema. E aí a pessoa paga aquilo que ela fez. Por isso que a Torá fala olho por olho, dente por dente. Quando a Torá fala olho por olho, dente por dente, ela não fala que eu devo arrancar o olho e nem o dente de ninguém. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa fere o olho de alguém e essa pessoa tirou a visão, a pessoa tinha 70% da visão. Então, era uma visão ainda boa, 80% da visão era visão boa. E aí vem a gente, vamos seguir a Torá literal, a gente vai lá, olha para a pessoa, olha, você arrancou o olho de alguém, eu vou arrancar o seu olho, e essa pessoa tem 81% de visão, 1% a mais que a gente erra. A gente arranca aquele olho, a gente já cometeu um pecado, porque a gente já não fez a justiça estrita, então não é também nosso papel fazer isso. Vamos dizer que essa pessoa tinha 100% de visão, e a gente vai errar também, por isso que nós não devemos julgar, a gente deve sempre esperar a sentença de Hashem. Por isso também é proibido fazer Lashon Hará em muitos casos. Então, veja, então a gente não sabe, a gente não entende, mas que tudo que está acontecendo na nossa volta é Hashem que permite. É lógico que Hashem fala para a gente manter a justiça, né? Manter só a justiça. O que acontece? Aquela pessoa matou a outra pessoa, ou tirou o olho, ela tinha 27 anos, 2 dias, foi no horário, na hora 5, no 32 segundos, e não sei, vamos lá, mais 10 milésimos, então exatamente quando ela tiver essa idade, então vai vir um problema na visão dela, ela pode ter um acidente, pode ter uma doença, o olho vai ser tirado e a justiça divina foi feita, ela sofreu a mesma dor do mal que ela fez, ela entendeu, e agora ela sabe que ela fez aquilo, se ela estudar Cabala, se ela não estudar Cabala, ela vai falar então que Deus é ruim, ela não entendeu Deus e que Deus não é justo e que Deus falhou e que o Deus de Israel é um Deus para lá, que não é um Deus que cuida de todas as coisas, que certamente ela é boa e que todas essas coisas estão acontecendo com ela porque ela não entende, mas ela fez muita coisa errada na outra vida, ela está tendo a oportunidade de conhecer a Torá agora, para começar a consertar agora, e ela tem que pedir perdão de tudo isso para não julgar mais a Hashem. Porque toda vez que ela julga a Kadosh Baruch Hu, ela fala que Kadosh Baruch Hu, ela não controla seus anjos e que Kadosh Baruch Hu não tem o poder de fazer tudo segundo a sua vontade.
Ainda que essa pessoa esteja desconectada de Hashem, esse mundo, na maioria das pessoas estejam desconectadas de Hashem, não é possível esticar a mão para frente, não é possível falar, não é possível fazer nada que a Kadosh Baruch Hu não permita. Existe uma história do Rebbe de Lubavitch, que fez muitos milagres. Ele encontrou uma vez com a jovem, e não uma jovem, mas uma família deu um problema, vou contar a história certa, me desculpe. Tinha uma família, tinha uma menina que tinha 15 anos, e quando essa menina fez 15 anos, ela parou de falar. Do nada, ela parou de falar. Ela não falava mais uma palavra, ninguém entendia nada. Os pais começaram a procurar muitos médicos, e aí foram especialistas nessa parte da garganta, até que eles foram em um médico, se não me falha a memória, em Nova York, e chegou lá, o médico olhou e o médico deu uma bronca muito grande neles, mas aquela bronca mesmo, vocês estão pensando que eu sou idiota? Vocês estão pensando que eu sou maluco? Como que vocês vêm com a brincadeira dessa para cá? Um casal era muito sério, eles eram pessoas que estudavam a Torá, e eles olharam um para o outro, imagine a vergonha junto com a dor, e aí o médico falou, não, a filha de vocês não tem cordas vocais. Aí eles ficaram muito assustados, foram para outros médicos, a mesma coisa. Até que um dia, uma pessoa, eles estavam no trem, indo para algum lugar, uma pessoa falou, olha, tem um Rebbe de Lubavitch, esse homem é um homem de Hashem, ele tem a Shekhinah nele e ele pode resolver. Então, o pai não queria ir, mas a esposa falou, não, vamos sim, foi uma insistência até que eles foram. Quando chegaram no Rebbe de Lubavitch, ele olhou para eles, conversou e tal, e aí ele falou, vocês podem sair da sala e deixar só a menina. Aí eles saíram, deixaram a menina de 15 anos lá com ele, ele virou para ela e falou, minha filha, tudo bem? Eu já fui nos céus, eu já busquei o que aconteceu. Você fez muita maldade, você fez muita lashon hará, não guardou Shabbat, etc., na outra vida. E aí, o que acontece? Nessa vida agora, você tinha méritos, os méritos do seu parente para falar até os 15 anos de idade. E aí, agora que você está nessa idade, foi tirado esse mérito de você. E aí você pode agora voltar a falar do Shabat, guardar as coisas da Torá e etc. Você promete para mim? Ela falou assim, sim, eu prometo. Então, os milagres de Hashem, eles são reais. O Rebbe também tem um outro menino, que o pai falou, olha, meu filho não fala, meu filho já tem 4 anos, e o Rebbe fala para ele, para o menino assim, olha para ele, não teve histeria, não teve grito, ele falou assim, você já fez o Moderani hoje? O menino fala, então, Moderani lefanei hamelechai vekayam sherezatar binishmati rabaim na terra, sem nunca ter feito, sem nunca ter falado, sem precisar ir para a fonoaudióloga, para nada. Hashem é um Deus poderoso, se você consertar o que está errado dentro de você, logo todas as coisas vão brilhar, e mesmo que você esteja no pior lugar, que não tem idolatria, lógico que Hashem não fica, então você vai ter tudo o que você precisa para ser feliz. Ser feliz é ter esse Deus, ele é o maior tesouro que existe, ele está dentro de você, ele está em volta de você, ele designa todas as coisas a partir da vibração do seu coração. Então, assim a gente entende aqui na nossa história do Itró, que Deus é justo em todas as coisas e que ele fez todas as coisas, e por não achar que era assim, Caim cometeu aquele erro, que ele teve que se dividir em 3 pessoas e ele teve que pagar muito caro. Primeiro o egípcio morreu, depois do egípcio ter morrido, pagou o pecado do corpo, que ele tinha assassinado. Veio Cora, então era um grande sumo sacerdote, era um grande cabalista e morreu. Depois teve que voltar como Samuel, e como Samuel ele teve que viajar toda a terra de Israel levando a Torá, exatamente porque ele tinha falado mal de Moshe. E depois o Itró. O Itró, esses níveis de alma se dividem em Neshama, Rua e Nefesh, Rua e Neshama. São os 3 níveis. Então, eles se dividiram nesses 3 níveis para consertar cada pedacinho, cada nível. Por isso que cada história
ela tem que ser muito bem observada, ela tem que ser muito bem analisada, e existem muitos poréns aí dentro de todas essas coisas. Dentro disso, a gente aprende que a gente deve entender que tudo que chega até a gente é para nosso bem. Yanzu Letová. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai reclamar de uma coisa que acontece, mas ela tem que entender que aquilo faz parte do conserto da alma dela, e ela deve pedir a Shem a direção, como aquela menina que não estava sem as cordas vocais, e um menino também que falou, eles tinham problemas na alma, e quando ela aceitou a Torá, e quando ela aceitou a Shem, e quando ele falou, não, o Senhor é que é dono de tudo, o Senhor que é Deus poderoso, eu não sou nada, eu não posso te julgar, eu não posso julgar ninguém, eu não estou dentro do outro, então tudo que aconteceu foi para o meu bem, Danzu Letová, ainda que eu não entenda, e a partir de agora eu vou fazer uma promessa perante ti, Hashem, e vou falar realmente comigo agora, cubram as suas cabeças, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Kivot Malhut Leolam vai. Então, Hashem tem tudo nas suas mãos. Ele dá o bem, ele dá o mal, mas o mal é a falta dele mesmo, porque a pessoa não tem Deus dentro dela e vai fazer aquele buraco. E a gente volta daqui a 15 minutos, tá bom? São 5h28 exatamente. E a gente volta daqui a 15 minutos. Eu não sei, 38, 5h43. Tá bom, Moré. Shalom. Até já, shalom.